E aí, pessoal, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então venha! Tonight. Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Estão preparados para a nossa aula de artes, né? Espero que sim. Eu espero que estejam todos bem, né? Que vocês possam estar, né, fazendo as orientações, né, cumprindo, desculpa com o termo estar, não é esse verbo não entra aí. Então, cumprindo com as orientações, né, de saúde. Percebem que os números vêm aumentando, né, em nossa cidade. Então, é importante nesse momento cada um fazer a sua parte, porque quando eu faço a minha parte, eu estou ajudando os demais. Então, fiquem em casa, certo? Se cuidem, tá bom? Se sair só com grande necessidade e usem a máscara, não esqueçam. Levem também o álcool em gel, beleza? Cuidado, gente, eu só peço o seguinte, muito cuidado nesse momento delicado. Então, vamos lá. Vamos agora, sabe pra quê? Dando continuidade àquele capítulozinho que nós paramos sobre as máscaras. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, eu vou englobar tanto a máscara lá na África, como também no conceito de máscara. A gente vai o que? Aprofundar. E também vamos conversar um pouquinho sobre a sua máscara, certo? Então vamos lá. Prestem bastante atenção. Vocês podem pegar o livro de vocês, de artes. E assim, é importante vocês acompanharem, né? Porque aí às vezes o professor fica aqui falando. Ah, eu não sei aonde o professor está, não sei me localizar. Então, eu vou dizer aonde nós vamos o quê? Estar discutindo hoje sobre esse conteúdo. Bem aí na página 44. Pega lá, vai. 2 minutinhos. Não, 2 minutinhos demais, só 1 minuto. Vai lá, pega ligeirinho, 44, vai. Acharam? Com certeza, né? Então, vamos lá. E aí, diz assim, diálogos com o tema. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho. Eu vou até fazer a abertura aqui para já me ir adentrando sem vocês se orientarem. Então, pegou, certo? Então, a gente vai começar. Então, eu vou ler aqui no início, né? A existência das máscaras, né? De máscara, remonta à idade da pedra. As pinturas rupestres, elas já apresentavam, né, seres mascarados, reproduzindo criaturas imaginárias. Então, a gente vai começar a discutir, a conversar e adentrar um pouquinho dentro desse conhecimento. O que acontece? Nesse período aí da arte rupestre, o que acontecia? Como era que eles usavam, professora, as máscaras? Pois é, eles não caçavam? Caçavam, professora. Então, o que eles faziam? Gente, com a pele de animais, de alguns animais, né? Como nós sabemos, tem a pele lá do cavalo, né? A pele, fui longe, né? Mas a pele de boi, a pele do carneiro. Então, eles pegavam aquelas peles, né? Ao ficarem totalmente secas, né? Eles desenhavam a máscara para poder usar. Sim, professora, mas qual a finalidade que eles faziam isso? Só para caçar? Não, gente. Aquele estilo de máscara que eles colocavam no seu rosto seria, sabe para quê? Para atrair, para intimidar os animais, né? Então, os animais ficavam o quê? Apavorados e assustados com aquela coisa estranha. Agora, eu quero que vocês imaginem bem aí, né? Botava aquela máscara lá e pam! Chegava assustando, né? O quê? A presa, o animal que ele ia caçar. Então, ficaria muito mais fácil, porque aí os animais ficavam com medo daquela coisa estranha que eles usavam e era a hora desses homens, né, rupestres, atacarem. Aí eles atacavam, né? E aí acabavam o quê? Conseguindo o seu alimento para sobreviver. Então, olha como é fácil a gente compreender essa parte, viu? Como era que esse homem usava e pra quê? Qual a finalidade, né? Principalmente no modo de quê? Da sua sobrevivência. Era muito importante essa questão, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar? Vai lá. No segundo parágrafo diz assim, ó, os antigos diziam que as máscaras eram um corpo das almas que, por meio delas, o homem apresentava-se aos seus deuses,
tendo como objetivo de enganá-los, de afugentá-los ou de defendê-los. Nossa, existia toda essa crença? Existia. Bem nesses períodos aí antigo, né? E aí, como eu falei pra vocês, lá na historiazinha do Faraó, o que acontecia? Pra que servia? Alguns usos, alguns rituais, né? Servia para quê? Para a crença deles, a religião deles. Aí, nesses homens antigos, o que se falavam? Falavam que as máscaras é como se elas tivessem um poder sobrenatural, né? Então, eles acreditavam muito. O que acontecia nesse período aí? Bem fácil. Eles acreditavam que as máscaras era como se fosse alguém, alguma divindade que viria dos céus, né? E iria incorporar naquele homem. Para o quê? Ter um dom da sabedoria. Então, eles acreditavam dessa forma. Por isso que a máscara era muito importante para esse pessoal. Professor, e todos poderiam usar? Não. Nem todos poderiam usar. Aí eu vou entrar agora lá na crença, na cultura africana. Vocês sabem que lá, o continente africano, ela tem várias manifestações culturais. Por quê? Porque são divididos entre povos, né? Povos tal e assim sucessivamente. Então, cada povo tem uma representação. E eles também cultuam seus deuses de uma forma diferente, né? Por isso que lá o uso da máscara é muito importante, porque cada povo cultua um deus e é um tipo de máscara. E eles também têm esse mesmo intuito. Eles acreditam que com o uso dessas máscaras, eles poderiam ter o quê? Um acesso, né? A conversar com seres sobrenaturais, com as pessoas de outro mundo, né? Outros deuses. Eu vou usar esse termo, outros deuses. Então, eles tinham, né? E ainda tem hoje esse pensamento, né? Por isso que o uso da máscara lá na África é muito importante para esses povos. Quem usava, professora, as máscaras lá? Todo mundo poderia usar? Não. Só as pessoas que tinham dom. Ou seja, o cacique, né? O chefe, como eles usam o termo? O chefe da tribo, sim, teria o dom de cultuar, de falar. E aí, o que eles faziam? Tinham os artesãos para desenhar essas máscaras. E essas máscaras, elas eram feitas, gente, de madeira. E como era que eles pegavam? Já madeira seca? Não, a madeira tinha que ser sempre verde. E aí eles começavam a confeccionar. Depois eles queimavam ela um pouco para ficar a caracterização no ponto do uso. E aí, esse artesão era algo assim, muito, ainda é hoje, não era, né, que é da cultura deles. É algo muito, assim, importante dentro dessa tribo, porque é alguém que tinha um dom, né? Então, para eles, nem todos têm esse dom de fazer essas máscaras, né? E aí eles chamam, né? Gente, é tanta informação que mais vai dar certo, né? Vou tentar passar de uma forma superficial para vocês e sucinta, né? Vou tentar não me estender muito, mas bora lá. Aí o que acontece? Esses artesãos, eles eram preparados pelo seu chefe, entendeu? E aí, somente eles dois tinham aquela manifestação, aquele momento. Então, tinha toda essa preparação para que eles pudessem receber as orientações de lá do outro, né? Dos outros deuses para confeccionar essa máscara para o chefe da tribo. Quem ia receber essa máscara? O chefe da tribo, feito por esse artesão. Qualquer um poderia ser? Não. Era passado de geração para geração, ou seja, de pai para filho, e assim sucessivamente. Sim, mas se uma pessoa se identificasse com essa arte, poderia? Poderia. Tinha uma exceção. Qual seria essa exceção, professora? A exceção é da seguinte forma. Vamos fazer, ele tem o dom, né, de desenhar, de ser um artista, principalmente no campo da arte. Aí o chefe começava a analisar, ele ia analisar e ia preparar esse indivíduo, essa pessoa, para poder realmente saber se ele seria digno, né,
dessa arte. Por isso que é muito importante a cultura da máscara dentro lá do campo africano, certo? Então, essa é a informação mais importante que eu tenho para relatar aqui para vocês. As demais que tem aí no próprio livro de vocês é algo que vai ficar repetindo, né? Ou contando a história. Então, eu tentei contar essa história de uma forma bem sucinta, ok? Espero que não tenha dúvida. Mas se houver, já sabe onde me procurar, me achar, aliás, não é isso? Já sabe onde me encontrar. Então, vamos lá. Na Grécia, lá no terceiro parágrafo, aqui também eu não vou me estender, tá? Porque é muito importante, é fácil de compreender. Na Grécia, a máscara era chamada de persona. O que é essa persona, né? Era aquela que era utilizada, né, em cerimônias religiosas para fingir ser um espírito, virava o quê? Uma personagem. Então, na Grécia, eles acreditavam que ao uso dessa máscara, alguém teria algum outro ser que incorporava em si e o quê? Ser um personagem naquele momento. Então, eles tinham toda essa cultura. Aí diz assim, qual é a origem da palavra, do termo persona? Significa pessoa. E o que? Significa personalidade. Então, o termo dessa máscara ela é bem extensa. Logo após, no livro de vocês, ele vai discutir da seguinte forma. E a sua máscara, qual é? Como eu até antecipei na aula passada, todos nós temos máscaras. Tem não, professora, eu só sou um? Mentira. Desculpa com o termo. Mas, infelizmente, nós não podemos nos equivocar. Todos nós temos várias máscaras, dependendo de cada momento. Ah, professora, mas aí a máscara vai ser só a máscara da felicidade ou da tristeza? Não. A gente precisa compreender da seguinte forma, que, dependendo da ocasião, eu vou me transformar. Eu vou ser o quê? A Francisca. Nesse momento, eu sou o quê? A professora. Então, eu estou usando o meu tipo de máscara. Qual é a minha máscara? De professora. Qual é a tua máscara que tu tá aí agora? De aluno. Olha aí a mente, viu? Não vai pensar besteira não, por favor. Sei que vocês dão uma viajada, mas segura! Isso. Nesse momento, vocês são os alunos e estão usando essa máscara. Depois, professora, vou relatar aqui uma ocasião com uma colega. Vamos supor dizer, né? Eu estou com a colega que tal. A minha colega, eu contei o segredo para minha colega. A gente poder compreender por que que a gente tem várias máscaras durante todo o dia. Contei, aquele segredo só era meu e dela. Mas, infelizmente, a língua dela não segurou dentro da boca, né? Me desculpa com o termo. E ela foi contar para quem? Ela começou a contar para fulano e fulano foi contando. E o meu segredo foi se espalhando. E, infelizmente, eu ouvi meu segredo na fala de terceiros. Ah, mas foi fulano. Se eu contei somente para uma pessoa, como é que os outros sabem? Por que que aquela pessoa fez isso? E vocês têm a mania de dizer que foi o quê? Que a minha colega foi falsa. Né? Então, esse momento aí, eu já fiquei com raiva dela, eu queria tirar a satisfação, eu queria compreender por que que ela agiu dessa forma. Então, nesse momento, infelizmente, nós temos várias máscaras. E aí elas vão sendo construídas ao longo do nosso dia de acordo com as situações que nós estamos passando. Nós temos essas máscaras em ocasiões, às vezes, tem gente que diz assim, eu vou mentir. Cuidado com a mentira. Gente, a mentira tem a perna curta. Então, não mintam, que não dá certo. Isso acaba alguém se ferrando, né? Como vocês falam. Então, não é bom, não é legal. A gente precisa ter todo cuidado com isso, tá? Então, as máscaras, elas são muito importantes. E durante todo o nosso dia, nós utilizamos essas máscaras. Ah, mas a minha máscara é o meu rosto. A sua máscara nesse momento é o seu rosto. E o próprio livro aqui nos chama a atenção. Qual é a tua máscara? O que que tu usa durante todo o teu dia? Né? Então, a gente não tem que usar as máscaras ruins. A gente deve deixar certas coisas de lado. Ah, um outro conselho. Gente, por mais que alguém magoe a gente, né? A gente fica chateado com aquela pessoa, com vontade de fazer merda, mas não é bom. Tento também relevar.
professora, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Só que a gente de cabeça quente, muitas vezes acaba até usando uma máscara que não é legal. A gente acaba falando algumas coisas que não vão condizer. E às vezes a gente vai lá e se arrepende do que falou. Então, quando acontecer alguma situação que não é legal, que é super chato, coloca, concentra, pensa, reflete. Depois, relaxa. Eu peço para relaxar. Colocar as ideias no lugar e tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Ok? Então, esse tipo de máscara, que alguns tiveram dúvida quando foi responder a atividade que falava, qual a sua máscara. Então, é a tua máscara enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E nós usamos de várias formas, principalmente no cotidiano na qual nós estamos inseridos, né? E algumas situações, infelizmente, temos que mostrar nossas máscaras que não são boas, certo? E aí a gente vai lá passando lá, ó, o Brasil, lá do outro ladinho, diz assim: o Brasil apresenta uma grande riqueza no que diz respeito que é a diversidade cultural. E nós sabemos que essas máscaras, elas são usadas no decorrer de todo o ano. Professora, só lembra do carnaval. Não, tem outros momentos também que exige o uso das máscaras, né? Não é somente no carnaval. Mas nós temos o símbolo de quem? Do coelhinho da Páscoa, né? Esse período aí é usado. Geralmente a gente faz as máscaras para representar em algum momento, né? Para as crianças, principalmente para as crianças. Logo depois nós temos o folclore, que isso aí também exige, né? A gente vai lá resgatar o que é a cultura do Curupira, as lendas, eu vou usar o termo lendas, né? Como as demais, e a gente acaba confeccionando. Se nós estivéssemos no nosso projeto, esse mês com certeza alguém iria se caracterizar, né? Depois nós temos quem? O Natal, tem o Dia das Crianças. Então, o Brasil, ele tem esse recurso, esse leque, essas várias... Pois é, gente. Então, no Brasil, nós temos o quê? Várias manifestações culturais ao longo do ano inteiro. Não é isso? Então, eu acredito que com certeza vocês não terão nenhuma dúvida. Ficou bem explicado sobre o uso das máscaras, né? Na arte rupestre, né? A gente já viu aí o conceito dela, da sua origem. E também lá nos tempos antigos, para que os homens usavam e no que eles acreditavam. E também na Grécia, né? Por que ela foi importante. E o uso da máscara no seu cotidiano. E também, para finalizar, o uso da máscara aqui no Brasil, né? Como manifestações culturais. Então, o que vocês vão fazer, gente? Gostoso. Passo a passo. Vai lá na página 47. Lá embaixo diz que é para vocês fazerem uma pesquisa sobre o que? Os festivais, né? As festividades da religião, ou da região, desculpa, né? Da região onde você mora, né? E vai anotar essas informações no seu caderno. Então, é um resumo. Eu quero que vocês façam, de acordo com esses tópicos aqui de abordagem, vocês vão fazer e vão me enviar foto, certo? Estarei aguardando até às 6 da noite, ok? Então, às 18 horas a gente encerra, então tem que enviar. Corre lá, vai fazer atividade. Ah, não! Vocês vão assistir o outro vídeo, o vídeo de ética. Então, vai pra lá pro próximo. Lá pro próximo! Vai! Beijos! Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?